Então perceba bem, igreja, que a Bíblia vai nos falar sobre o primeiro rei de Israel, a saber, a Saul. Saul, em 1 Samuel, no seu capítulo 15, agora o Senhor lhe dá uma ordem para Saul, através do profeta Samuel. Saul, vai até os amalequitas e extermina com eles, mata mulheres, crianças, homens e não poupa nada. A Bíblia diz que Saul, então, chegando lá, ele vai matar mulheres, crianças, homens e vai poupar o melhor do rebanho. Além de poupar o melhor do rebanho, Saul também, ele vai poupar o rei Agag. A Bíblia diz então que Samuel, ele vai matar esse rei. Por quê? Porque o Senhor deu uma ordem para Saul, através de Samuel: acaba com tudo, extermina tudo. E o interessante é que a partir deste momento, agora Saul, ele será rejeitado por Deus. Uma coisa é você ser rejeitado pelo esposo, uma coisa é você ser rejeitado pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sociedade. Agora, outra coisa é você ser rejeitado pelo próprio Deus. Aqui Saul, ele está sendo rejeitado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador do universo. Então, a partir deste momento, o Espírito de Deus, ele vai ser retirado da vida de Saul. E agora o espírito mau, maligno, ele vai se apossar da vida de Saul. E o homem sem o Espírito Santo é um homem que fica perdido, é um homem que está cego espiritualmente. O interessante é que agora Deus, ele vai procurar outro homem para que viesse e substituir ali o rei Saul. Preste bem atenção, o Senhor agora escolhe Davi, e Davi vai ser ungido perante seus irmãos. Davi agora vai ser cheio do Espírito Santo. Davi, ele vai lutar contra o gigante, e a Bíblia diz que Davi, ele vai vencer aquele gigante. Agora, a fama de Davi começa a correr. E o interessante é que agora, aquele que tinha unção, ele começa a perseguir aquele que até então não tinha unção, aquele que até então não era ungido. Agora Saul, ele começa a perseguir Davi. O interessante é que para todo lugar que Davi se retirava, Saul pegava os seus homens e começava a perseguir a Davi. E Davi agora ele para e começa a pensar consigo mesmo: para todo lugar que eu vá, para todo lugar que eu fuja, Saul, ele pega os seus homens e vai à minha procura. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Davi, então, ele vai habitar juntamente com os filisteus. E nós entendemos que os filisteus é o mesmo exército aonde Davi venceu o gigante. A Bíblia diz que quando Saul, ele fica sabendo que Davi agora, ele se encontrava juntamente com os filisteus, a Bíblia diz que Saul, ele vai deixar de perseguir a Davi. Davi agora, ele se encontrava juntamente com o rei Aquins, o rei de Gade. A Bíblia diz que esse rei Aquins, ele amou tanto a Davi, que Davi agora, ele começa a morar ali nas terras dos filisteus. A Bíblia diz que o rei Aquins, ele amou tanto a Davi, que ele vai dar uma cidade para Davi, e o nome desta cidade é Ziglag. Davi agora, ele recebe esta terra, e Davi vai morar em Ziglag, juntamente com os 600 homens, com as suas mulheres e com os seus filhos. O interessante é que o texto, que a Bíblia vai nos relatar, que Davi saía à guerra, Davi guerreava, e Davi voltava feliz, Davi voltava com
neste momento, o rei Aquins, ele começava a olhar para Davi e começava a amar mais a Davi. A Bíblia nos diz que agora que chega um certo dia que os amalequitas, a Bíblia nos diz que chega agora um certo dia, melhor dizendo, que os filhos seus, ele vai guerrear contra Israel. Preste bem atenção, igreja. Agora os filisteus, eles vão guerrear contra Israel, e nesta guerra Davi, ele vai ir juntamente com o rei Gade, o rei, aleluia, o rei dos filisteus. Davi agora, ele vai pegar 600 homens que se encontravam juntamente com ele. Ele vai deixar as mulheres na cidade de Ziglag. Ele vai deixar os filhos das mulheres, daqueles 600 homens que se encontravam juntamente com ele, e vai deixar na cidade de Ziglag. Agora Davi, ele começa a marchar juntamente com o rei Aquins, a saber, o rei de Gade. A Bíblia diz que quando Davi, ele estava caminhando, ele estava indo para guerrear contra Israel, e Deus dos altos céus, olhando para a terra, entendendo que Davi era homem de guerra, Deus entendendo que Davi era homem guerreiro, Deus entendendo que ele ungiu a Davi, Deus entendendo, se Davi fosse guerrear contra o fogo de Deus, ficou cansado, ele pensa nesta manhã, aqueles 200 de Deus, eles se encontram aqui nesta manhã, e vieram aqui à frente, eu te peço, Espírito Santo, começa a tocar agora, começa a tocar agora, começa